Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula semanal de número 5 do quadro Do Zero ao Lance, o caminho seguro para a sua primeira arrematação. Essa aula é uma live que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube, e eu também divulgo esse link lá pelo meu Instagram e também pelo meu TikTok, também faço umas lives lá. Então, se você ainda não me segue no Instagram e no meu TikTok, corre lá me seguir, porque tem muita coisa boa. E hoje o tema é muito legal. A gente vai discutir se os leilões da Caixa são ou não confiáveis. Muita gente me pergunta isso diariamente. Posso ou não confiar nos leilões da Caixa? Como identificar se esses leilões são confiáveis ou são golpes? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre leilão da Caixa Econômica Federal. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna Goldel, sou advogada e especialista em leilão de imóveis. Já arrematei diversos imóveis para mim mesma e para os meus clientes. E ao longo desses meus anos de advocacia e também de experiência em leilões, eu pude desenvolver um conhecimento, um método. Então eu decidi que o meu propósito de vida é transmitir todo esse conhecimento que eu adquiri sobre leilões de imóveis para que as pessoas possam realizar o sonho da casa própria. Posso comprar a casa própria com 30, 40, até 50% de desconto e realizar esse sonho que é o sonho de todo mundo, o sonho de ter a casa própria. Eu decidi que esse é o meu propósito e é por isso que semanalmente eu sento aqui na minha cadeira e venho aqui explicar mais e mais sobre leilões para vocês, para que cada vez, a cada semana, a gente desmistifique esse universo dos leilões. Antes de começar essa live, já curte aqui, curte, comenta, porque, gente, curtir ajuda muito. Como eu acabei de falar, que o meu propósito é alcançar o maior número de pessoas que eu puder para que elas possam comprar a casa própria. Quanto mais vocês curtirem e comentarem, esse conteúdo vai ser entregue para mais e mais pessoas. Então vamos lá, vamos todos ajudar para que todo mundo conquiste o sonho da casa própria. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com quem está interessado em algum leilão da Caixa e já vai lá me seguir no meu Instagram e no meu TikTok que está aqui embaixo na legenda. Então, assim, vamos começar a aula, vamos ao que interessa. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já viu um imóvel da Caixa, um anúncio de leilão da Caixa, viu o imóvel indo a leilão por 50% de desconto e pensou: isso aqui tá bom demais para ser verdade, só pode ser golpe. Gente, se isso já aconteceu com você, essa live é para você. Fica aqui comigo até o final, que eu vou esclarecer tudo isso. E a primeira coisa que eu preciso esclarecer é: tem sim como identificar se aquele anúncio é golpe ou não é. Mas uma coisa que eu já posso adiantar para vocês: os leilões da Caixa são um dos melhores para participar, são um dos mais confiáveis. Então fique tranquilo que tem muita oportunidade boa lá e eu vou ensinar vocês a como aproveitar todas essas oportunidades. Então agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre os leilões da Caixa Econômica Federal. Então vamos lá, nossa live de número 5, e vamos falar se os leilões da Caixa são ou não confiáveis. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um leilão da Caixa, como um imóvel chega até a Caixa para ser leiloado, qual é o caminho que o imóvel segue até ele de fato estar lá num anúncio da Caixa Econômica Federal. Então, basicamente, aqui eu coloquei os tópicos para você do passo a passo de como que um imóvel chega até um leilão da Caixa. A pessoa procura um financiamento de um imóvel na Caixa, assina ali o contrato do financiamento, ela faz uma alienação fiduciária, que a gente chama, quando ela deixa o bem, que é o apartamento, a casa, o imóvel que ela está comprando como garantia, até ela finalizar todo o pagamento da Caixa Econômica. E aí essa pessoa, ela para de pagar por algum motivo que faltou dinheiro, entrou em alguma dívida, ela para de pagar esse financiamento. Então a Caixa retoma esse imóvel extrajudicialmente, pega de volta para si,
porque a pessoa parou de pagar as parcelas ali do financiamento. Este imóvel, então, que a Caixa retomou a propriedade, aí sim esse imóvel vai para leilão. Por isso que o desconto do leilão é alto, porque a Caixa não quer lucrar com o imóvel, ela quer recuperar o dinheiro que ela emprestou. O grande objetivo da Caixa é recuperar todo aquele dinheiro que ela emprestou e a pessoa não pagou o financiamento, não pagou as parcelas. Por isso que os imóveis vão a leilão com desconto. O objetivo da Caixa não é lucrar. Claro, todo mundo quer lucrar, mas o que eu quero que vocês entendam é que o grande objetivo da Caixa não é fazer grandes negócios imobiliários com lucro. O objetivo da Caixa é rodar os imóveis. Ela não pode e não quer ficar com o imóvel parado, tendo que arcar com condomínio, IPTU. Ela quer rodar, ela quer que uma nova pessoa queira esse imóvel, pegue um novo financiamento e toda essa cadeia de imóveis rode. Por isso que os imóveis vão para leilão com tanto desconto, com índice de desconto tão alto. Então a gente falou ali no slide anterior que a Caixa retoma esse imóvel. Mas como que ela faz isso? Como que ela retoma esse imóvel? Então, a pessoa começa a atrasar as parcelas, a Caixa vai notificar esse devedor via cartório, informar: "Olha, devedor, você precisa pagar. Você tem um financiamento, você tem uma parcela que você fez comigo e você precisa pagar, você está sendo notificado". O devedor, ele até recebe essa notificação. Ele sabe do prazo legal que ele tem ali para pagar, mas o que que ele faz? Ele não paga, ele não quita a dívida dele. E aí, como ele não pagou, o imóvel é consolidado em nome da Caixa. O imóvel é consolidado como patrimônio da Caixa. A Caixa diz: "Olha, agora realmente você não pagou, eu te notifiquei, te dei essa oportunidade e você continuou não pagando. Então agora esse imóvel aí é meu, é de minha propriedade". E depois disso, que o imóvel já é de propriedade da Caixa, que a Caixa vai colocar ele para leilão, vai tentar vender ele em leilão. A Caixa, o grande objetivo, como a gente já falou, é com que a Caixa venda esse imóvel, consiga um novo financiamento, porque a pessoa que for comprar em leilão também pode fazer financiado. Então a Caixa quer rodar todo esse sistema. Vende, financia, vende, financia. Esse é o grande objetivo da Caixa Econômica Federal. Você já deve ter visto em algum site, em algum anúncio da Caixa, no próprio Instagram, que existe mais de uma forma de leilão feita pela Caixa. E você pode ter se perguntado, mas qual é a diferença? E aqui eu vou trazer basicamente as 3 formas que tem de leilão da Caixa, explicando a diferença entre elas. Então, a primeira forma que tem é a forma tradicional, que é o leilão com leiloeiro oficial. Primeira e segunda praça, primeiro e segundo leilão. Essa é a forma tradicional. A Caixa contrata um leiloeiro credenciado, o imóvel vai para um portal de leilão e as pessoas dão um lance. Então, o leiloeiro vai marcar a data do primeiro leilão e depois, ninguém arrematando nessa data do primeiro leilão, é marcado a data do segundo leilão. Então, essa é a forma tradicional. Primeiro e segundo leilão por meio de um leiloeiro credenciado, cadastrado ali para trabalhar junto com a Caixa. A segunda forma que a Caixa leiloa os imóveis é por meio da licitação aberta. Qual que é a principal diferença? Que nesse caso, os imóveis não vão a leilão em um site do leiloeiro credenciado. Os imóveis vão a leilão no próprio site da Caixa. Então não tem leiloeiro, a pessoa entra no site da Caixa, faz a proposta no imóvel dentro do prazo que está estabelecido. Quem ganha é quem oferece a melhor proposta. Então vai ter um prazo lá estabelecido no site da Caixa e quem enviar para a Caixa a melhor proposta dentro desse prazo vai levar o imóvel. Esse é um modelo muito comum e muita gente nem sabe que tem essa forma de leilão ali dentro da Caixa. E a terceira forma de leilão que a Caixa também costuma fazer é a venda direta ou venda direta online. O imóvel, ele não vendeu no leilão tradicional. Então teve o primeiro e o segundo leilão e o imóvel não vendeu. Mas como eu já disse antes, a Caixa não quer ficar com o imóvel parado, ela quer fazer rodar o mercado de imóveis. Então ela vai tentar de novo, vai colocar de novo esse imóvel para venda por meio de leilão. Só que daí agora ela vai usar ou venda direta ou venda direta online.
Então a Caixa vai colocar com desconto ainda maior nessa venda direta, porque no leilão tradicional, com aquele primeiro desconto que a Caixa deu, não foi arrematado. Então o que que a Caixa pensa? Agora vamos colocar com ainda mais desconto para agora sim esse imóvel ser arrematado. E ali, na venda direta, quem chega primeiro leva. Como assim? Chegou primeiro e deu o lance mínimo que está disposto ali no site da Caixa, levou. Essa é uma das melhores e maiores oportunidades para quem quer morar, porque nessa oportunidade, nessa hipótese aqui, você não precisa concorrer, não tem concorrência, fica ali naquela angústia esperando ver se alguém vai dar lance. Ali, entrou no site, deu um lance e está acima do mínimo, já é seu, o primeiro leva. E por que é tão importante saber a diferença entre os leilões? Porque você, dependendo do qual é o seu objetivo, você pode escolher qual hipótese você vai seguir, qual opção você vai optar. Então, por exemplo, eu quero muito morar, não quero ter concorrência, quero fazer um procedimento mais tranquilo. Você vai optar pela venda direta. Entrou, gostou, estudou, analisou passo a passo, aí sim você pode comprar, porque se você for o primeiro a dar o lance, você vai levar. Então, a importância de você saber essas diferenças é, primeiro, olhar dentro dos anúncios qual é a hipótese que está acontecendo. Então, bateu o olho no anúncio, falou licitação aberta, você já sabe os detalhes, já sabe que não tem leiloeiro, já sabe que é no site da Caixa. Olhou lá, venda direta? Ah, então você já sabe que quem chegar primeiro deu um lance. Se você realmente quiser aquele imóvel, tem que sentar e estudar ele o quanto antes para que você seja o primeiro a dar o lance. Então, essa é a grande importância de você saber as diferentes formas com que a Caixa pratica o leilão no dia a dia. Mas afinal, por que que as pessoas acabam achando que esses imóveis que a Caixa leiloa são um golpe? Muita gente vem e me manda direct falando: "Bru, eu já olhei ali um imóvel, mas fiquei com medo de ser golpe. Esse imóvel aqui da Caixa tá com uma cara de golpe por esse anúncio". Por que que acontece isso? Bom, primeiro porque muitas vezes o preço do imóvel está baixo. E é aquela história, né, se a gente vê uma promoção muito grande, um desconto muito grande, a gente não está acostumado, então a gente duvida. Você bateu o olho lá, viu um imóvel legal, aparentemente, claro que tem que estudar todos os itens, mas à primeira vista, um imóvel legal com 50% de desconto, pode ser que você pense: isso daqui tá com cara de golpe". Então, como a Caixa costuma dar descontos muito bons, acaba que as pessoas veem esses anúncios, esses descontos e acabam suspeitando, achando que é um golpe. Mas você precisa analisar se é ou não. Nem sempre é, mas também não vou dizer que não é também, porque um pouco ali para frente a gente vai ver que tem sim algumas ocasiões e que são golpes, mas como você pode identificar eles. Outro motivo de por que que as pessoas acham que esses leilões da Caixa são golpes, porque elas acabam comprando pela internet. Então não tem você não vai presencialmente, como antigamente que tinha os leilões presenciais. Então tinha uma sala, cadeiras, um leiloeiro, um martelo. Você via toda a cena acontecendo. Aqui você está dando o teu lance online, em um site, e isso causa insegurança para as pessoas. Será que eu confio nesse site? Será que esse leiloeiro é confiável? Será que esse anúncio é de verdade? Não sei se eu vou colocar meu dinheiro aqui num site. É muito dinheiro, a gente está falando muitas vezes de uma economia de uma vida inteira. Então, como os leilões estão sendo online, isso acaba trazendo um pouco mais de insegurança no sentido de golpe para as pessoas. Mas como eu falei no item anterior, tem formas de você saber se o leilão é confiável ou não, se o leilão é verdadeiro ou não. Outra razão de por que que as pessoas acabam achando que esses imóveis da Caixa são golpes, é que não visitou o imóvel. Então pense assim, você viu um anúncio, viu fotos, mas o que eu sempre recomendo, faça uma visita no imóvel. Vai lá, dá uma passadinha na frente do condomínio, vê como o condomínio é, se tiver porteiro, se tiver zeladora, bate um papo, pergunta. Porteiro e zeladora normalmente conversam, eles adoram conversar, adoram dar informações. Então, visita o imóvel, porque se você só vê o imóvel por foto, não é que você vai ter algum problema.
mas fica algo mais abstrato na sua mente, você começa a acreditar que é golpe, porque você não viu o imóvel físico, você não foi lá na rua e visitou ver se o imóvel tá lá, tá construído, é daquele jeito que tá na foto. Então isso acaba também fazendo com que as pessoas acreditem nesses golpes. Outro motivo, medo de perder dinheiro. E eu acho que esse é um dos principais. Como eu já falei, esse dinheiro que as pessoas, entram no leilão, muitas vezes é o dinheiro de uma vida inteira, uma reserva de uma vida inteira, justamente porque elas estão guardando para conquistar o sonho da casa própria. E elas simplesmente não podem perder esse sonho em um site, esse sonho de uma vez só. Então, elas acabam ficando com de cair em golpe e perder aquele dinheiro que elas guardaram a vida inteira para realizar o sonho. Isso traz insegurança, isso faz com que você duvide mais e mais. Porque é diferente quando a gente compra um produto pela internet de R$ 10, por exemplo. Se eventualmente for golpe, são só R$ 10. Agora aqui a gente está falando de uma casa, está falando de um valor considerável. Então as pessoas tendem a ter um pouco mais de medo, um pouco mais de preocupação. Mas como eu já falei, todos os anúncios a gente consegue ver se eles são verdadeiros ou não, se é golpe ou não. E o último motivo de por que que as pessoas acham que esses leilões da Caixa são golpes, é porque parece golpe, porque ninguém explica como isso funciona juridicamente. É muito fácil só colocar anúncios, 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 sem explicar como funciona juridicamente por trás, como que o imóvel chega até um leilão da Caixa, como você entra no site da Caixa e vê tudo isso, vê a procedência desses leilões. Quando você explica o passo a passo, desde o momento que o imóvel foi financiado, deixou de ser pago, foi consolidada a propriedade pela Caixa e depois foi a leilão, e depois você explica como entrar no site da Caixa, como analisar tudo isso, como ver se o anúncio é verdadeiro. Gente, quando você explica o passo a passo, fica claro para a pessoa. A pessoa ela se sente segura de estar participando daquele leilão, ela se sente segura de estar vendo aquele anúncio e se idealizando morando naquela casa. Então é muito importante tudo isso que a gente está fazendo aqui nessa live, de conversar sobre esses leilões da Caixa, de conversar sobre a linha do tempo do imóvel, justamente para cada vez mais trazer mais segurança para vocês. E lá no começo da nossa live, eu falei assim: olha, não só os leilões da Caixa são confiáveis, como são um dos mais confiáveis dentro do mercado brasileiro. E agora eu vou explicar o porquê que eu acredito que são um dos mais seguros, mais confiáveis do mercado brasileiro. Bom, coloquei aqui em tópicos, porque é basicamente isso. Então, o imóvel já está em nome da Caixa na matrícula. Como eu falei para vocês, foi feita uma alienação fiduciária, um financiamento, o devedor não pagou o imóvel, a Caixa retomou a propriedade do imóvel. Ela falou: devedor, eu te dei a oportunidade e você não pagou. Então agora o imóvel é meu. Quando a Caixa faz isso, ela registra na matrícula que a partir de agora o imóvel é dela. Então é muito. Gera isso tudo gera muito mais segurança para o arrematante, porque ele vai olhar a matrícula e vai ver que aquele imóvel é da Caixa. Sendo da Caixa, ela pode vender? Sim. Ela pode leiloar? Sim. Então, isso dá mais segurança para o arrematante, que depois já vai vir e vai registrar a compra ali do imóvel. Outra razão pela qual os imóveis da Caixa são um dos mais seguros ali do mercado de leilões do Brasil é o edital é extremamente detalhado e padronizado. A maioria dos editais da Caixa são padronizados. Então, você normalmente vai saber aonde estão cada tópico do que você precisa analisar dentro de um passo a passo. Fica muito mais fácil. Você sabe que normalmente o tópico sobre evicção, por exemplo, vai estar na página 9. Não que vai estar, mas você já tem um norte. Então, fica muito mais fácil para quem é arrematante analisar os editais da Caixa, porque eles são padronizados e eles são muito detalhados também. Lá você consegue encontrar todos os detalhes da regra do jogo que você vai entrar para jogar. E é o que eu sempre digo: você nunca entra para jogar um jogo que você não sabe a regra.
Ou seja, você nunca vai entrar num leilão, dar um lance no leilão, sem antes ter lido as regras do jogo, sem antes ter lido o edital. Por isso que um edital padronizado e detalhado é tão importante e torna o da Caixa bom. Outra razão, o pagamento vai direto para a Caixa. Outra razão, a regra segue a lei da alienação fiduciária, não é algo inventado. Então a Caixa não tenta inventar algo, alguma lei, alguma regra para fazer o leilão. Ela simplesmente vai e segue a lei da alienação fiduciária, uma lei que já existe. Então também traz mais segurança para o arrematante. Estamos seguindo a lei. Outra razão, muitos imóveis permitem financiamento e uso do FGTS. Para mim, eu acredito que essa é a maior razão pela qual considero os leilões da Caixa seguros, confiáveis e lucrativos. Gente, poder usar o FGTS em um financiamento bom faz muita diferença. A taxa de juros da Caixa normalmente são melhores, principalmente se a gente está entrando ali na faixa do Minha Casa Minha Vida. Os juros são ainda menores. Então, você consegue fazer um financiamento para arrematar o teu imóvel com 50% de desconto, por exemplo, e além disso também consegue usar o teu FGTS. Então, são muitos benefícios que a Caixa oferece justamente para que os imóveis não fiquem parados. A Caixa quer vender. Então, se você tem FGTS, se você tem possibilidade de financiar, você tem muita chance de conseguir um imóvel bom na Caixa, porque a Caixa também vai trabalhar para que esse imóvel venda, para que esse imóvel se resolva de uma vez por todas, porque ela não quer ficar com o imóvel, ela quer ficar com o dinheiro, com o contrato de financiamento, ela quer rodar toda essa máquina. E a última razão de por que os imóveis da Caixa são seguros é a documentação ficar toda disponível antes da venda. Então, antes da compra, quer dizer. Então, assim, quero ler o edital? Tá no site da Caixa. Quero ver a matrícula? Você consegue ou encontrar já no site da Caixa, ou se não tiver lá, tem o número da inscrição imobiliária, tem o número ali da matrícula mesmo, você consegue pegar nos registradores. Todos os documentos envolvendo informações, normalmente a Caixa já coloca no edital. Então, eles são muito claros em relação a tudo que está acontecendo no imóvel. E isso cada vez mais, isso dá cada vez mais segurança para o arrematante. Quanto mais informação o arrematante tiver do imóvel, mais seguro ele vai se sentir para dar o lance dele ali naquele imóvel. E agora você pode estar se perguntando: beleza, Bruna, entendi tudo isso da Caixa, achei legal, mas qual é a diferença entre os leilões da Caixa e dos outros bancos? Os outros bancos não têm tudo isso que você acabou de falar que a Caixa tem? Alguns sim, alguns não, não é regra. Então, aqui eu vou pontuar algumas diferenças, mas, claro, como eu já falei, tudo vai estar no edital. Aqui eu estou falando numa visão geral dos outros bancos. Mas se você ler um edital de um outro banco que tragam essas características que tem na Caixa, por exemplo, tudo bem, segue o jogo, porque está no edital e aquela é a regra do jogo. Agora eu estou falando uma visão geral dos outros bancos. Então, nos outros bancos, nem sempre permite financiamento, nem sempre permite o uso do FGTS. As regras acabam variando, então você vai pegar um edital do Bradesco esse mês, no próximo mês o edital do Bradesco é diferente. Não que isso tenha um problema, porque você vai ler todos os editais sempre, mas se eles são padronizados, acaba facilitando, né? Então, nem sempre permite financiamento, nem sempre permite o uso do FGTS, as regras, os editais acabam variando e menos padronização. Agora, a Caixa, ela tende a focar no imóvel residencial. Então, muitos imóveis da Caixa, a maioria dos imóveis da Caixa que estão indo para leilão são residenciais. Então, para você que está aqui nessa live querendo comprar a casa própria, o leilão da Caixa é uma mina de ouro. E no leilão da Caixa você tem possibilidade de financiamento, possibilidade de uso de FGTS, não são todos, mas todo anúncio que você vê de um leilão da Caixa, você consegue identificar se ele aceita FGTS, se ele aceita financiamento. Então, tudo você consegue identificar ali. Aceita financiamento, aceita FGTS, às vezes aceitam outras coisas também, e tudo você identifica ali no anúncio, no edital, mas normalmente a Caixa tende a aceitar, tá? E é perfeito para quem quer a casa própria.
são imóveis mais acessíveis, em bairros mais acessíveis e perfeito para aquela pessoa que está procurando a casa própria e quer comprar a casa própria com 50% de desconto. Então, para resumir tudo isso que a gente conversou aqui até agora, o que eu posso dizer para vocês? O leilão da Caixa é extremamente confiável. O que não é confiável é participar dele sem analisar o edital e a matrícula do imóvel, que é o que a gente vem conversando aqui ao longo dessas aulas. Não dá para pular etapa. Tem um passo a passo que você tem que seguir para chegar no dia ali que está marcado o leilão, sentar na sua cadeira, participar do leilão com segurança, porque você sabe que seguiu etapa, leu tudo que tinha que ler, viu tudo que tinha que ver. Isso sim, fazer um leilão sem fazer esse passo a passo, isso sim não é confiável. Agora, o leilão da Caixa é extremamente confiável e você consegue ver se o leilão é verdadeiro, um anúncio ou não, no próprio site da Caixa. Se você digitar imóveis de leilão Caixa Econômica Federal, vai abrir uma página só com os imóveis da Caixa que estão indo para leilão. Lá você consegue colocar os filtros que você quiser. Então, o estado, a cidade, o bairro, o tipo de imóvel, o tipo de leilão. Ah, eu já quero ir direto para venda direta. Eu já quero ir direto para licitação aberta. Lá você consegue fazer um filtro geral. Então, tá mexendo no teu Instagram, viu um anúncio, que é um anúncio de leilão da Caixa? Antes de mais nada, entra no site da Caixa e vê se esse mesmo anúncio está lá. Se ele estiver, é confiável, porque está no site da Caixa. E muitas vezes, quando você gosta de um imóvel no site da Caixa e clica em ver mais ou participar do leilão, não é no site da Caixa. Ele é direcionado para o leiloeiro credenciado. Lembra que eu falei que na primeira opção do primeiro e segundo leilão vai para um leiloeiro credenciado? Então vai abrir uma nova aba e você vai para um outro site. Não se assuste. Mas o que eu quero explicar para vocês é, se por algum motivo, por tráfego pago do leiloeiro, chegou para você esse leilão no anúncio do leiloeiro e você não sabe se é verdadeiro ou não da Caixa, faz o caminho inverso. Entra no site da Caixa e confere se aquele leilão do leiloeiro está cadastrado no site da Caixa. E tem que estar. Então, assim você consegue ver se aquele anúncio da Caixa é verdadeiro ou não, é golpe ou não. Se não tiver essa ponte entre o site do leiloeiro e a Caixa, desconfie, tá bom? Aí sim pode ser golpe. Então, se essa live realmente clareou suas ideias e te fez querer entender mais sobre esse universo dos leilões e como participar, já curte aqui, comenta, se inscreve no meu canal. Se você não é inscrito, volta lá no meu Instagram, tem um link na minha bio que você faz um pré-cadastrinho bem rápido, nome, telefone, você vai para um grupo de WhatsApp que é controlado por mim e pela minha equipe. E nesse grupo a gente avisa sempre que for começar as lives. É muito importante que você esteja inscrito para nunca perder live nenhuma. Então já se inscreve lá. E se você já fez esse caminho, já está inscrito, já está no meu grupo de WhatsApp exclusivo, eu vou falar para você, vai lá no meu Instagram e interage comigo durante a semana. Não espera só essa live das quintas-feiras. Interage comigo, me manda sua pergunta, me manda sua dúvida, o que te aflige sobre os leilões, me manda, vamos conversar. Fala aqui, fala lá também o que você achou dessa aula. Você gostou? Foi importante? O que você quer ver nas próximas aulas, nas próximas lives? Manda, conversa comigo, que eu adoro conversar com vocês. Na próxima live, que será na semana que vem, dia 5 de fevereiro, às 8 horas, vamos falar mais sobre leilões. Vamos desmistificar mais esse universo. E eu vou tirar algumas dúvidas de vocês que vocês já me mandaram lá no Instagram e eu vou tirar durante a live todas essas dúvidas. Então não perca a live da semana que vem, dia 5 de fevereiro, às 8 horas. Temos um encontro marcado, hein? Até a próxima live!